Bora hoje falar sobre emagrecimento, intestino e a relação que existe entre isso, porque muitas pessoas acham que para emagrecer basta contar calorias, basta cortar carboidratos, cortar gorduras, cortar açúcar, seja lá o que, e não tem a noção do quanto o seu intestino tem relação tanto com o seu emagrecimento quanto com o seu ganho de peso. Então ter essa clareza é bastante importante, inclusive para você dar aquele start aí nos seus planos de emagrecimento para 2025, perfeito? Então vamos lá, para você que não me conhece, eu sou Bianca Bonetti, nutricionista especialista em modulação intestinal e emagrecimento, e aqui nesse Instagram eu ajudo mulheres a emagrecerem e a regularem o intestino com qualidade. Então bora falar sobre esse tema, tô colocando meu grampinho aqui, bora falar sobre esse tema que eu gosto tanto e falo todos os dias quase com minhas pacientes, porque obviamente todas as pacientes que me procuram têm alguma queixa digestiva e obviamente que muitas delas também vêm com aquele... eu gostaria de emagrecer uns 2 quilinhos, uns 3 quilinhos, ou até algumas muitos quilões, né? Então vamos lá. Então é bem importante quando a gente pensa no processo de emagrecimento, a gente quebrar essa simplicidade, né? Então emagrecer não é simplesmente fechar a boca. Inclusive eu vejo algumas pessoas falando isso, eu fico até, digamos, um pouco chateada, até quando a gente vê assim, fulano de tal está assim, acima do peso, fulano de tal tá gordo, que as pessoas usam essa palavra assim de forma pejorativa, porque não tem vergonha na cara, porque não tem vontade, é só ter força, foco e fé, enfim. E não é bem assim, pelo contrário, é muito diferente disso. Eu sou um ser humano como vocês e obviamente que eu também tenho minhas necessidades em algum momento da vida de emagrecer, de reduzir peso, de reduzir percentual de gordura, enfim, eu sei o quanto isso é difícil quando a gente pensa na nossa mente. Então, a gente vai pro lado da nossa mente. Por que algumas pessoas conseguem, por que outras não? Aí, quando a gente mergulha dentro do nosso corpo e a gente vai olhar, examinar e estudar realmente essa parte intestinal envolvida aí no processo de emagrecimento, a gente vê que tem muita coisa envolvida, mas assim, muita coisa envolvida. E é justamente esses detalhes que eu quero trazer aqui para você entender e ter essa clareza, até para que você pare de sofrer. Muitas vezes tentando fazer um processo de emagrecimento dar certo, não conseguindo, não entendendo por que não está conseguindo, acaba desistindo porque se frustra e isso não é legal. Então quando você entende o porquê isso pode estar acontecendo, isso traz clareza para ti. E quando você tem clareza, você tem liberdade de fazer outras escolhas para poder realmente aquilo fazer dar certo. Então bora lá. Vamos contextualizar aqui algumas coisas, tá? Quando a gente fala de emagrecimento, a gente vai estar falando aqui, obviamente, de 2 grandes grupos. Eu costumo sempre explicar para os pacientes assim, veja, nós precisamos tanto ter uma facilidade para perder aquele peso, mas a gente também não pode ter dificuldade em perder aquele peso. Por quê? Porque tem pessoas que têm uma certa facilidade em aderir regras novas, mas alguma coisa está acontecendo naquele corpo que está brecando aquele processo de emagrecimento, ou seja, não é uma questão só de hábitos. Aí quando a gente vai pensar nisso, a gente pensa assim, caramba, o que pode estar acontecendo nesse metabolismo? O que pode estar acontecendo nessa máquina corporal que não está permitindo que essa pessoa emagreça ou que não está permitindo que essa pessoa tenha um controle de fome? Aí eu vou trazer para vocês aqui um exemplo que está bem em alta, porque todo mundo vai conseguir entender de forma bem simples, tá? Inclusive não estou falando mal de remédio, tá, gente? Estou usando como exemplo aqui para vocês. Vamos lá. Existe uma medicação que está bem alta agora, né? Que é o tal do Ozempic, que eu agora já tenho outros nomes aí, como Mounjaro, enfim, tem algumas opções hoje em dia das canetas emagrecedoras e que eu tenho pacientes que fazem uso e que fazem uso com acompanhamento, com direcionamento médico, com acompanhamento nutricional, com toda a mudança de hábito e tá tudo bem, né? Porque esse é o objetivo. Mas vamos contextualizar o porquê que essas canetas, elas dão certo. O porquê que elas funcionam. Funcionam no período, obviamente, que a pessoa tá usando, né? Porque ela tá fazendo o papel de algo que o seu corpo deveria estar fazendo. Então, quando você faz o uso das canetinhas emagrecedoras, vamos falar do Ozempic, que fica um nome simples aqui para, acredito que a maioria. O que é o Ozempic? O Ozempic é um análogo de GLP-1.
O que é o GLP-1? O GLP-1 é uma proteína, ele tem caráter de hormônio. Então, ele é um hormônio que mora no nosso intestino, é produzido pelo nosso intestino e ele trabalha em uma função muito específica, que é o controle do esvaziamento gástrico. Então, quando a gente pensa em uma medicação ou uma substância que controla o esvaziamento gástrico, o que eu vou pensar já de forma automática? Eu vou ter menos fome. Por quê? Porque quando eu demoro para esvaziar o meu estômago, então eu acabei de comer um prato de arroz, feijão, bife e salada. Eu vou demorar para esvaziar o meu estômago, eu vou demorar para comer novamente. Logo, eu vou comer menos, logo eu vou emagrecer. Perfeito? Não tem nenhum mistério. Qual é o grande X da questão? Esse GLP-1, na verdade, o medicamento, a canetinha, né, que a gente usa para o processo de emagrecimento, ela é um análogo de GLP-1. O seu intestino, ele produz o tal do GLP-1. GLP-1 é glucagon-like peptídeo, tá? O nome desse bichão é glucagon-like peptídeo. Peptídeo, né? Eu falei para vocês que era uma proteína. Então, esse glucagon-like peptídeo, que é o GLP-1, ele é produzido pelo seu intestino. Ele é produzido pelo meu intestino, pelo intestino de todos nós. Qual é o problema? Ai, Nutri, então se o GLP-1 é produzido pelo nosso intestino, por que as pessoas usam a caneta que é análogo de GLP-1 para poder emagrecer? Por N razões. Obviamente que a dose que tem na caneta é dezenas de vezes maior do que a que o nosso corpo produz de forma fisiológica. Ou seja, isso também é um dos problemas do porquê as pessoas, quando param de usar caneta, voltam a ter ganho de peso, tá? Isso não é papo de nutricionista, gente. Isso é papo do meu dia a dia de atendimento clínico, né? São dezenas de pacientes ao longo desse ano que fizeram uso da caneta, emagreceram, tiveram resultados excepcionais durante o uso de emagrecimento, mas depois tiveram reganho de peso porque simplesmente aquela dose que é altíssima, ela deixa de existir e ela volta a ser uma dose fisiológica, que é aquela produzida pelo corpo. Isso quando não acontece o que a gente chama de turnover negativo e o nosso intestino para ou diminui a produção da substância. Por quê? Porque tá vindo de fora, então eu não preciso me esforçar para produzir aqui dentro. Então, o GLP-1, ele é naturalmente produzido pelo nosso intestino. Assim como o peptídeo YY, que é um outro hormônio que também trabalha em conjunto, em parceria com o GLP-1, que vai controlar a fome e a saciedade. Então, veja, peptídeo YY controla a fome e a saciedade. GLP-1 controla o esvaziamento digestivo. Ou seja, são dois hormônios que têm um impacto muito grande no processo de emagrecimento. Porque se você vive com fome, você vai comer toda hora. Se você não tem esse controle de fome e saciedade, você vai comer grandes volumes. Por quê? Você vai começar a comer e você não fica saciada. Então você vai comer. Vai atrapalhar seu processo de emagrecimento. Concorda comigo? Inclusive, se você que está aqui assistindo ao vivo, escreve se concorda comigo enquanto eu vou tomar uma água. Quando a gente tem mais fome, quando a gente não tem saciedade, a gente come muito mais. A gente fica beliscando o tempo inteiro. E quando eu faço isso, eu tenho um consumo calórico, energético, muito maior do que o recomendado. E, obviamente, eu vou ter um aumento do meu depósito de energia e isso vai ser transformado em gordura corporal. Aí, quando a gente pensa ainda em hormônios que são produzidos no nosso intestino e que tem relação com o processo de emagrecimento, relação direta, porque não é relação assim indireta, é direta, a gente tem que pensar, tá, mas por que então eu talvez não tenha esse controle de fome, por que eu não tenho esse controle de saciedade, por que eu como tanto, por que eu tenho tanta vontade? Pode ser que você tenha uma desregulação nesses hormônios, sim. Ah, mas por que, Nutri? Vamos imaginar, tudo funciona perfeitamente quando as coisas estão legais, né? Então, quando você tem um ambiente, vamos pensar nesse ambiente intestinal microbiano, onde você tem trilhões de micro-organismos, bactérias, arqueias, fungos, parasitas, enfim, tem aí trilhões de micro-organismos. Quando esses trilhões de micro-organismos estão funcionando em equilíbrio, em harmonia, nós temos um ambiente favorável
para que tudo que acontece ali aconteça da forma que tem que acontecer. Agora, se isso está uma bagunça, é óbvio que nós vamos ter um impacto disso na produção, na síntese, no funcionamento de todas as partes dessa microbiota intestinal, desse intestino, de todo esse sistema digestivo. É como uma escola. Uma escola tem lá 2.000 alunos e eles têm várias regras. Então, tem horário de sair, tem horário de entrar, tem horário de ir para a sala. Cada um tem a sua sala, cada turma tem a sua sala. Se todo mundo chegasse numa escola e cada um não fosse direcionado para a sua sala de aula, imagine a confusão que seria esse ambiente escolar. Todo mundo ficaria misturado, os professores não saberiam para quem dar aula, ficaria uma grande confusão. E assim é o nosso intestino. Só que o que acontece é que a maioria das pessoas, eu vou dizer que 100% das pessoas, tem o que a gente chama de disbiose intestinal, que é um desequilíbrio dessa microbiota. Eu digo 100% porque no mundo que a gente vive é muito difícil a gente não ter uma disbiose intestinal, não ter um desequilíbrio dessa microbiota. Qual é o X da questão? Algumas pessoas têm uma disbiose num nível bem tolerável, ou seja, aquela coisa bem perceptível, né? Só aquele aluno ali que fugiu da sala, tá andando no pátio e que, ok, não tá atrapalhando ninguém. Outros indivíduos já têm um nível de disbiose muito maior. E aí sim vai trazer uma série de problemas. Aí quando a gente fala de disbiose, de desequilíbrio microbiano, a gente pode falar, por exemplo, de bactérias gram-negativas, que é um perfil de bactérias, digamos assim, que a gente tem no nosso intestino. Lembrando que eu estou falando aqui de forma muito simples e didática para que você, que não é profissional da saúde, entenda o que eu estou falando. Vamos pensar nas bactérias gram-negativas. As bactérias gram-negativas, elas possuem uma parede, uma capa, né? Uma carapaça, uma capinha que as protege. Assim como a gente tem a pele, as bactérias também têm a sua pele, têm a sua capa protetora, né? Porque elas têm que estar envoltas em alguma coisa para elas poderem existir ali dentro daquele ambiente intestinal. E essas bactérias gram-negativas, quando elas morrem, e abro aqui um parênteses, todos os dias, todos os momentos, nós temos bactérias morrendo e outras nascendo. Esse turnover, essa troca, ela é muito rápida, constante, ela tá sempre acontecendo, seja você esteja dormindo, você esteja acordada, não importa, tá? Então essa troca microbiana, ela acontece o tempo inteiro, não só no nosso intestino, mas no nosso corpo todo, porque a gente tem bactéria até nos nossos olhos, tá? Então toda hora a gente está tendo morte de bactérias e nascimento de outras, por isso que a gente consegue ajustar a microbiota intestinal, porque há essa morte e há esse renascimento. Então, a gente pode potencializar o nascimento de o que a gente quer e a morte daquilo que a gente não quer, tá? Essas bactérias gram-negativas, em especial, elas têm essa capinha, essa pele, como eu disse para vocês, que quando essas bactérias morrem, imagine essa história na sua cabeça. Essas bactérias estão ali, né? Então, faz de conta que isso aqui é uma bactéria e ela vai morrer. Quando ela morre, imagina que ela explode. Então, como se ela explodisse. E quando ela explode, essa pele dela, ela é rompida, obviamente. E esses fragmentos de pele da bactéria, das gram-negativas, eles entram na circulação sanguínea. Eles são reconhecidos como endotoxinas, ou seja, toxinas que estão dentro do nosso corpo. Então, não são toxinas externas, toxinas ambientais, como um agrotóxico, como um ar poluído, como um produto de limpeza, né, que são considerados toxinas. Mas essas endotoxinas são produzidas pelo nosso corpo. E essa parede das bactérias gram-negativas, quando ela explode, ela libera fragmentos dessa parede, que a gente chama de lipopolissacarídeos, ou LPS, para os íntimos, porque ficar falando lipopolissacarídeos é um nome enorme, né? Então tem algumas abreviações na ciência, né? Então lipopolissacarídeo se torna uma endotoxina, ou seja, nós produzimos uma espécie de toxina. E tá, o que isso tem a ver com emagrecimento, Bianca? Tem a ver que o lipopolissacarídeo, quando liberado na nossa circulação, ele estimula a produção de um hormônio, que é um hormônio bem danado e super envolvido nos processos de facilidade de acúmulo de gordura, principalmente na região abdominal, dificulta o emagrecimento, dificulta a perda de gordura corporal,
aumenta a celulite, um monte de coisa que é a danada da insulina. Então, a insulina, ela tem um estímulo de produção, ou seja, o corpo é estimulado a produzir mais insulina quando eu tenho a presença dessas endotoxinas, que são essas paredes das bactérias gram-negativas, chamadas lipopolissacárides. Então, você veja, aquela mulher, vamos imaginar aquela mulher, aquele homem que tem gordura abdominal, aquela pessoa magra, que tem um depósito de gordura, tem dificuldade de emagrecer, aquela mulher que vive com vontade de comer doce. Eu tenho paciente que fala assim, Nutra, eu não consigo parar de comer doce. Eu tenho uma necessidade de doce, todo dia eu quero comer doce. Homem também acontece isso, tá, gente? Eu falo mulher é porque o meu público é 99% mulheres. Então, a cada, sei lá, 20 mulheres que eu atendo um homem, ou até maior essa estatística feminina. Então, é o que eu escuto muito, são das mulheres, né? Então, muitas mulheres. Nossa, que vontade de comer um doce. Nossa, eu almoço, eu preciso comer um doce. Nossa, chega final da tarde, eu preciso comer um doce. E o doce, ou um carboidrato, né? Tipo, ai, nossa, eu não consigo ficar sem macarrão, sem arroz, sem, sei lá, sem pão, sem qualquer coisa do tipo, tá? Por quê? Porque são alimentos ricos em glicose, carboidrato. Então, quando nós temos picos de insulina, quando a gente está com essa insulina muito alta ou desequilibrada, a gente vai ter uma necessidade maior de comer carboidratos. E os carboidratos, porque os carboidratos são ricos em glicose, e os carboidratos que são ricos em glicose, normalmente, que é aquele que a gente tem o desejo, é o açúcar. Por quê? Porque o nosso corpo é muito sábio, muito inteligente, muito sagaz. Ele vai pedir um carboidrato que é de fácil e rápido digestão para aquela glicose ficar rapidamente disponível no meu sangue e fazer parzinho com essa insulina que está super alto. Porque eu falo, insulina e glicose são um parzinho eterno. Então, quando eu tenho muita insulina, eu tenho insulina alta, o meu corpo pede mais carboidrato, pede mais glicose para fazer parzinho. E aí, sabe quando que você vai conseguir emagrecer? Nunca. Isso é o que a gente chama de resistência à insulina. Então, um paciente que tem resistência à insulina, ele tem uma dificuldade absurda no processo de emagrecimento. Eu não vou dizer que é impossível, porque nada é impossível, né? Mas não tem como uma pessoa com uma insulina de 11, de 20, de 30... Esse ano eu peguei uma paciente com uma insulina acima de 30. Gente, é impossível que um processo de emagrecimento aconteça nesse corpo. Por quê? Porque esse corpo está inflamado. Porque esse aumento de insulina está diretamente relacionado ao que a gente chama de inflamação subclínica. Que é aquela inflamação totalmente diferente de uma inflamação de ouvido. Que é aquela inflamação crônica, que dói, bacteriana, né? Então você, sente aquelas fisgadas, às vezes tem secreção, tem pus. Então isso é uma inflamação aguda. Né? Aquela inflamação aguda, aquela que veio aqui. Agora, aquela inflamação crônica, a subclínica, ela é uma inflamação de baixo grau. Ela não gera essa dor local. Como, cortei aqui minha mão, fez uma inflamação, meu Deus, como dói essa mão cortada. Isso é uma inflamação aguda. Agora, aquela crônica, onde você vai vendo outros sinais que não necessariamente de uma dor local, mas você vai sentindo dores também. Dores na articulação, dores no corpo sem explicação, dores de cabeça. Você vai vendo uma queda de cabelo, uma queda de energia. As mulheres, uma baixa libido. Os homens também podem sofrer de baixa libido, né? Diminuição no processo de ereção. A gente vai tendo mais disfunções do tipo diabetes, uma hipertensão, doenças cardiovasculares, enfim, tudo isso vai sendo gerado por essa inflamação subclínica de baixo grau. E o processo de ganho de peso e o processo de emagrecimento está diretamente ligado a esse processo de inflamação de baixo grau. Então você entende que não é só fechar a boca, não é só cortar carboidrato, não é só cortar gordura. A gente tem que pensar num processo de emagrecimento, num metabolismo. A gente tem que pensar o que eu estou alterando nesse meu físico hoje. Né? Por que a gente pede exames para os pacientes? Por que no meu método, no método intestino ativo, que é a minha mentoria em grupo para mulheres,
a gente tem uma aula sobre exames laboratoriais, para que elas possam entender, para que eu possa entender aonde que meu paciente está metabolicamente. Porque se esse paciente tiver indícios, obviamente, de disbiose, eu preciso entender que tipo de disbiose é essa para tratar essa disbiose. Por quê? Porque se eu tenho um intestino que tem uma disbiose fúngica, um crescimento fúngico exacerbado, essa mulher também vai ter muito mais vontade de comer açúcar. E é uma vontade incontrolável. Como que vai emagrecer com essa vontade louca de comer açúcar? Primeiro, que açúcar é altamente calórico. E a gente sabe que para emagrecer tem que ter esse déficit energético. Segundo, açúcar é extremamente pró-inflamatório. Acabei de falar para vocês que um organismo inflamado, ele não emagrece. Se a gente consome muito açúcar, a gente vai ter também um estímulo de liberação de insulina muito maior. Acabei de falar para vocês que a insulina está diretamente ligado ao processo de emagrecimento. Então, quando a gente pensa no processo de emagrecimento, a gente tem que olhar para esse intestino. Porque se a base desse processo não estiver ajustado, se a gente não tratar essa disbiose intestinal, se a gente não modular essa microbiota intestinal, se a gente não regular tudo isso que está acontecendo lá dentro do intestino, vai ser muito mais difícil de você controlar sua fome, sua saciedade, seus desejos por açúcar ou por carboidratos. Vai ser muito mais difícil. Aí você tem que ter muita mesmo foco, força e fé. Mas tem que ter surreal esses três. Porque só a boa vontade não vai ser suficiente. Aí é aquela mulher que começa e termina. Aí se sente frustrada, se sente incapaz. Aí eu não sei, eu não consigo. Você desiste mais uma vez. Aí você se joga na comida mais uma vez, você ganha mais peso, você fica numa situação pior do que você estava anteriormente. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. E ainda a gente pode falar de veio aqui na minha cabeça agora até, que eu não fiz roteiro para essa live, então eu tô falando aqui o que me lembrei. A gente ainda tem que pensar que temos os hormônios tireoidianos envolvidos no processo de emagrecimento ou de ganho de peso, né? Então a tireoide, ela tá muito ligada a isso, tanto que tem muitas pessoas que falam, né? Ganhei peso porque eu tô com disfunção tireoidiana. Então eu perdi peso porque eu tô com disfunção tireoidiana, né? Também acontece, mas o ganhar peso é muito mais comum, inclusive graças a Deus. Porque o problema da perda de peso da tireoide é muito mais, digamos, intensa e grave e perigosa. Então, o aumento de peso é mais controlável, muito mais fácil de dominar. Quando a gente pensa em hormônio tireoidiano, parte do hormônio ativo, ele é convertido também lá no intestino. Então, pensa aqui comigo. Nosso corpo produz o hormônio tireoidiano numa versão, tá? Nessa versão aqui. Para ele poder ser utilizado pelo meu corpo, ele precisa estar nessa versão aqui. Então, ele precisa transformar isso em isso. Então, o formato desse hormônio, ele precisa ser transformado. Ou, como a gente chama tecnicamente, precisa ser convertido. Então, essa conversão hormonal na forma inativa para a forma ativa, parte dela também acontece no intestino. Olha, o intestino é metido, né? Ele quer participar de tudo. Ele não participa de tudo, mas ele participa de muita coisa, tá? Muita coisa. Por quê? Porque o intestino é um órgão neuroendócrino. Ou seja, ele participa, ele tem funções tanto neuronais quanto endócrinas. Então, a gente tá falando aqui de sistema nervoso, a gente tá falando de hormônios. Então, não tem como pensar em tudo que acontece no nosso corpo está ligado tanto ao sistema nervoso quanto ao sistema endócrino. Então, o intestino acaba sendo metido realmente e participando de muitas dessas ações aí. E quando a gente pensa na tireoide, parte dessa conversão também acontece no ambiente intestinal. E uma outra parte acontece no fígado, que é um órgão, assim, muito amigo, quase irmão do intestino. Porque tudo que tá ruim no intestino vai levar para o fígado também aquele trem ruim. E tudo que vai ficando bom no intestino, o fígado também vai sendo beneficiado. Então, se a gente está pensando num ambiente intestinal desbiótico, todo largado, enfim, cheio de toxina, produzindo um monte de endotoxinas, aí os nossos LPS, lipopolissacárides, enfim, isso vai para o fígado. E o fígado vai ficar comprometido. E aí essa parte da conversão do hormônio tireoidiano, que também aconteceria no fígado, também fica comprometida. Aí aquele paciente que o endócrino não consegue nunca regular o medicamento da tireoide.
Hora vem para cá, hora vai para lá, hora vai para cá, hora vai para lá, porque o corpo também muitas vezes não está ajudando por uma questão microbiana. Parece loucura, né, gente? A gente pensar que bactérias intestinais são capazes de tantas coisas, mas são. Eu falo assim para meus pacientes, mais de 3 trilhões de micro-organismos que pesam aproximadamente 1,5 kg. Você acha mesmo que você teria toda essa população morando dentro do seu intestino se elas não servissem para nada? Não, né? Eu falo que Deus não gastaria o tempo dele colocando esse monte de bactéria aí dentro se elas não servissem para nada. Então elas têm uma função. Existem alguns pesquisadores até que chamam do órgão esquecido, como se essa microbiota intestinal fosse um órgão dentro de outro órgão. Então temos o intestino, que é um órgão, e dentro desse intestino temos um outro órgão, que é a microbiota intestinal. Que é mais do que a microbiota, ainda é o microbioma. Porque a microbiota é o conjunto de micro-organismos. O microbioma é o conjunto dos micro-organismos, mas tudo que eles produzem. Então, essa microbiota produz muitas substâncias importantíssimas para o nosso corpo. Então, não finja que ela não existe. Não se faça de cega, surda e muda. Porque essa microbiota existe. Essa microbiota, ela forma o seu microbioma intestinal. E esse microbioma, ele impacta diretamente em vários aspectos da sua saúde. Eu falo sempre que eu não ouso dizer em todos, porque é muito abuso. Mas eu até ouso dizer em todos. Porque a gente sabe que existe a conexão intestino-cérebro, intestino-pele, intestino-osso. Todas essas vertentes são estudadas por pessoas especialistas no assunto. Estudos e centenas e milhares de estudos falando isso pra gente. Então não tem como mais a gente colocar a mão nos olhos e fingir que não sabe disso, né? Ó, igual quando o povo, os médicos tiram a vesícula dizendo que não serve pra nada. Pois é, eu falo assim, gente, se não servisse pra nada a gente nascia sem, né? É que nem o dente do siso. A gente realmente, ultimamente, acaba não precisando muito mais dele, né? Porque ele é muito ancestral. Então algumas pessoas, né, já não vão nascer com o siso, é uma evolução da espécie. Eu tive que tirar os meus 4, inclusive estavam dentro do osso, foi um sofrimento para tirar na época que eu tirei, porque eles empurravam todos os meus dentes para frente. Então, tudo no nosso corpo tem uma função, inclusive a vesícula. Ela guarda a nossa bile, vesícula biliar, ela guarda a nossa bile. Então, é o depósito de bile, é um saquinho que fica ali bonitinho, armazenando a bile. Se você tira a vesícula biliar, você não tem mais o saquinho que armazena a sua bile. A bile, ao invés de ficar armazenada e ser liberada na hora que ela tem que ser liberada para fazer a digestão da gordura, essa bile fica pingando no intestino o tempo inteiro. Então, é óbvio que isso vai trazer alteração para o seu corpo. É óbvio. Então, a gente tem que parar de fingir que não sabe das coisas. Então, hoje a gente sabe do impacto da microbiota intestinal e desse microbioma intestinal para a nossa saúde como um todo. Como um todo. E no processo de emagrecimento não seria diferente. Não seria, tá? A Mercedes colocou assim, meu esposo teve dores no corpo, o fisioterapeuta achou o foco e disse ser do intestino e rapidamente melhorou ao tocar no lugar bem perceptível. Incrível! Essa questão, essa parte da fisioterapia, muito até da osteopatia, é maravilhosa. E sim, Mercedes, existe uma relação muito íntima de dores nas costas, dores na coluna, com o intestino. Pessoas, inclusive, que têm o intestino mais inflamado, eu vejo por mim, porque eu sou uma pessoa disbiótica, eu sou uma pessoa que tem várias questões intestinais, inclusive nos últimos dias eu não ando muito bem do meu intestino, tô fazendo suplementação, enfim, várias estratégias, eu noto, é nítido pra mim, quando eu estou com o meu intestino mais atacado, a minha lombar dói mais. Por quê? Porque existe toda uma inervação nesse local. Então é incrível, eu tive um paciente há uns anos atrás, foi um único caso. Foi bem interessante porque a gente estuda isso, quando a gente pega o paciente, né, é muito legal. Era um paciente que veio para mim, né, em consulta por outras questões e ele relatou essa dor nas costas muito intensa há muito tempo. E já tinha, inclusive, em vários hospitais, como Sírio-Libanês em São Paulo, uma pessoa super, assim, ativa na busca da razão daquela dor, né, da causa daquela dor. E nada, de fato, assim, resolvia aquela dor. E a gente conversando, e papo vai, papo vem, perguntei pra ele, escuta, você já pensou que essa sua dor, ela pode ser oriunda do seu intestino? Porque ele tinha queixas intestinais bem características que me levaram a pensar isso. Aí ele, não, capaz, não sei o que, imagina, bababá, bababá.
Peguei e fiz um juntado, uma coleta de alguns estudos e mandei para ele ler. É uma pessoa muito interessada, inteligente. Aí ele falou assim, Bianca, pode ser que seja, realmente faz sentido e coisa e tal, bababá. Recomendei ele que ele fosse no osteopata. Ele foi e pimba. As queixas das dores na coluna dele, que ele já tinha feito horrores de coisas, tinham fonte na saúde intestinal dele. Ele tinha uma doença intestinal, uma inflamatória, estava realmente ultimamente em crise. Enfim, aquilo foi levando um aumento, foi piorando e tudo mais. Então, sim, a gente tem que pensar nesses aspectos como com critério. E falar, eu não vou me cegar mais para isso, porque eu conheço isso, eu tenho essa informação. Então, quando você pensar, falando, né, no foco do nosso encontro, que é o emagrecimento, não dá para ser simplista, tá? Assim como eu vejo colegas falando nas redes sociais, pode tomar Coca Zero à vontade porque não tem calorias. Tá, e daí que não tem calorias? O que tem na Coca Zero? Que não é caloria. Tem todo o resto, que é uma porcaria, que ataca a nossa microbiota intestinal. Inclusive adoçantes, que é o que tá cheio na Coca Zero, é um venenaço para nossa microbiota intestinal. Tem dezenas de estudos mostrando isso pra gente. Mas as pessoas querem agradar, elas não querem falar a verdade. Então é preferível agradar para eu ganhar bastante seguidores. Então eu vou falar que pode beber Coca Zero, que Coca Zero não tem calorias e que se dane. E, infelizmente, muitos também não têm conhecimento, né? Porque as pessoas têm a base do estudo, tá ali disponível, é só acessar as plataformas de estudos científicos, da mesma forma que eu acesso, que outros colegas acessam, todo mundo pode acessar e estudar. E ali tá escrito. Adoçante é extremamente maléfico para a saúde digestiva, para a saúde da microbiota intestinal. Então, logo, Coca Zero não pode tomar assim, né? Ah, tá numa fase de transição, saindo da Coca, vamos transicionar, vamos eliminar, vamos aos poucos. Ok, agora falar assim, pode tomar Coca Zero, você tem carta branca para isso? Não, isso é uma grande mentira. Isso é papo de quem quer ganhar seguidor, quer ganhar like, quer ficar famosão aí, viralizar falando besteira. A mesma coisa de quem usa doce de leite no pré-treino porque é calórico. Gente, doce de leite não é para ser usado num pré-treino. Uma pessoa acima do peso, uma pessoa que está obesa, ela vai para academia para poder perder peso e ela vai usar um doce de leite no pré-treino? Ah, Nutri, mas é só porque é calórico? Não, porque ele é cheio de produtos de glicação avançada. Aquele processo de caramelização do leite, que deixa ele ficar bem douradinho, aquilo ali é cheio de AIDs, que são inflamatórios. Então a pessoa está inflamada e só porque ela vai para academia, ela pode comer uma colher de doce de leite no pré-treino porque ela vai gastar aquela caloria? Não, não é caloria. Nós não estamos falando de caloria, nós estamos falando de nutrientes. Nós estamos falando de coisa que altera o seu metabolismo energético, nós estamos falando de coisa que altera a sua microbiota intestinal. Então é muito mais profundo, tá? E a gente não pode ser simplista nesse ponto. Ó, falei isso pro meu filho, mas ele não acredita devido aos body badge. Eu não sei o que é body badge, mas é coisa da internet, né? Mas aí, Eliane, você tá fazendo a sua parte, né? Como eu. Eu falo quem acredita no que eu falo, muito que bem. Quem não acredita, muito que bem também, né? Não tô aqui pra provar nada pra ninguém. Eu tô aqui pra compartilhar informação, pra compartilhar conteúdo. E se você não acredita, né? A pessoa não acredita, vai lá no PubMed lá e pesquisa. Busca lá por palavras-chave. Tem muitos artigos que são bloqueados, fechados, você tem que pagar para ler, mas tem um resumo de todos lá para vocês lerem à vontade. Então, assim, né? Se acredita, muito que bem. Não acredita, só lamento para ele. Uma hora ele vai colher os frutos disso. Não tenha dúvidas, tá? Ó, Pri, o que faço? Estou sofrendo com o meu intestino, desesperada, com medo de comer tudo. Quando a gente tá com medo de comer tudo, Pri, o problema não tá na comida, o problema tá na gente, né? Então, descobrir o que está te fazendo mal, diagnóstico, exames, avaliações, para depois saber o que você faz, né? Intestino não é uma caixinha fechada onde a gente tem resposta absoluta simplesmente com sintomas de gases, dores, enfim, né? É uma caixinha de surpresas o intestino. Então, sem uma avaliação técnica, criteriosa, é impossível saber o que o paciente tem, tá? Então, maravilha, gente. Vamos fazer aqui um resuminho, então, do que nós falamos aqui hoje, dessa importância da saúde digestiva, da saúde intestinal para o seu processo de emagrecimento. Então, bora lá.
Só resumão, lembrando que nosso intestino está envolvido na produção ou na síntese de vários hormônios, porque ele é um órgão neuroendócrino. Então, nosso intestino está envolvido na produção de peptídeo YY e no GLP-1, que é aquele nome bonito que eu falei para vocês, glucagon-like peptídeo. Inclusive, meu marido entrou na live, meu marido adora esses nomes. Acho que vou comprar um canil, vou encher de cachorros e vou colocar todos esses nomes bonitos nos cachorros, né? Então, glucagon-like peptídeo, que está envolvido no nosso esvaziamento gástrico e na nossa sensação de fome e saciedade, controle de fome e saciedade. Ou seja, para que eu emagreça, eu tenho que ter um controle da minha fome e da saciedade para não comer até o fim. Nosso intestino também está ligado diretamente à produção de insulina, resistência à insulina. Então, quem tem resistência à insulina não emagrece. Não emagrece. Pode fazer reza brava, não vai emagrecer. Pode fazer promessa, andar de joelho, porque a coisa não vai funcionar, né? E o nosso intestino tem relação direta com a produção de insulina. Por quê? Porque quando temos uma disbiose, quando temos bactérias gram-negativas, essas bactérias gram-negativas, elas morrem por um turnover natural e ele libera essas partículas de pele, como eu falei para vocês, entre aspas, dessas bactérias, que são os lipopolissacáridos, e esses lipopolissacáridos estimulam a produção de insulina. Então, você pode estar tendo um aumento de insulina por um estímulo de endotoxinas produzidas no seu próprio intestino. E isso vai dificultar absurdamente o seu processo de emagrecimento. Vai até brecar ele, né? Fazer até com que você ganhe mais peso, principalmente na região abdominal. E ainda temos aí, falamos rapidamente sobre o envolvimento também dos hormônios tireoidianos, que a gente sabe que tem um controle absurdo também nessa questão de emagrecimento e perda de peso, porque parte da conversão do hormônio tireoidiano da forma inativa para a forma ativa acontece no intestino, e uma outra parte acontece também no fígado, que tem relação direta com esse intestino, tá? Porque eles são muito amigos, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês. Mais um encontro aqui, né? Gosto muito desses encontros. Aproveitem sempre ali as caixinhas de pergunta, quando a gente abre, coloquem suas perguntas. E toda semana a gente tem live, toda semana a gente tem encontro, então sinta-se à vontade também de trazer sugestões de temas para que a gente fale aqui. Eu tento sempre explicar de forma muito didática, de forma simples para que vocês entendam. Então a gente traz um pouquinho do tecnês misturado com o nutricionês, para ficar simples e vocês entendam, né? Porque o conhecimento liberta. Então, quando você entende alguma coisa, você sabe o caminho que você tem que, pelo menos, começar a traçar para que você possa aí deixar de ser enganado, inclusive, até nas redes sociais, tá bom? Amei, obrigado pelos ensinamentos, muito, muito obrigado, Karine. Kelly, muito obrigada. Mercedes, gratidão, vocês também. Muito obrigada, gente, que Deus abençoe o dia de vocês. A gente se encontra pelo Instagram e um grande beijo para todas. Até, tchau, tchau.